Amém? A paz de Cristo Jesus a todos os irmãos presentes e também a todos que nos assistem neste momento. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Toda honra, toda glória é para Jesus Cristo. E por esse motivo nós estamos aqui para glorificá-lo e para exaltá-lo na grandeza, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Queridos, lerei a palavra do Senhor, registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 5 ao 13. Diz a palavra do Senhor assim, do 5 ao 13, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E sendo eles avançados em dias, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Amém, queridos? Fecha os olhos comigo. Querido Deus, Pai que habita nos altos céus, glorificado e exaltado é teu nome. E rogamos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, e que a tua vontade, Senhor, seja feita sobre cada um de nós nesta tarde. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, e cremos na tua palavra, Senhor, que o anjo do Senhor está aqui conosco também. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, que cada um de nós sejamos impactados pela presença do Senhor. Em nome de Jesus, que louvamos e bendizemos ao Pai, agora e sempre. Amém, queridos. Pode sentar, em nome de Jesus. Hoje, rapidamente, falaremos um pouco da palavra de Deus sobre a experiência do sacerdote Zacarias. Como nós vimos na leitura, ele já apresentou algumas dificuldades, mas o Senhor era com ele. Zacarias e Isabel eram servos do Deus Altíssimo, dedicados e muito íntegros diante do Senhor. Um casal abençoado, obediente
cheio de cumplicidade, no altar do Senhor. Apesar de serem pessoa com compromisso sério com Deus, não tinham filhos. Isabel, sua esposa, era estéril. Fato que, naquela época, os colocava em situação delicada. Pois para o judeu, todo sacerdote precisava ter sucessores e herdeiros. E esse casal oravam a Deus. Oravam sempre com objetivo e pedindo a Deus um filho. Todos, quando se casam, eu falo por mim, o maior desejo é ter um filho. Eu tinha esse desejo. Eu tinha esse desejo. Porque graças a Deus tudo estava bem. Agora, tem, com todo respeito, aqueles que lutam e que ainda não têm o seu filho. Mas o caso aqui, queridos, eles pediam, eles precisavam ter um filho. Agora, na questão deles, queridos, seria somente através de um milagre. Somente através de um milagre. Entretanto, amados, no dia que Zacarias entrou no templo do Senhor para adorá-lo, ele foi surpreendido com uma experiência poderosa pela presença de Deus. Naquele dia em diante, queridos, tudo mudou na sua vida. Ele teve um encontro com o anjo do Senhor e que lhe disse, olha só, escuta essa palavra: sua oração foi ouvida. Essa experiência de Zacarias, queridos, nos traz algumas lições tremendas. Pois podemos estar vivendo momentos onde parece que não somos ouvidos. Precisamos, falamos, oramos e não encontramos saída. Pedimos e não recebemos. Meus queridos, há uma promessa nas Escrituras que Deus atenta às orações dos justos. Ele ouve as orações dos justos. Isso nos dá um alívio muito grande, queridos. Nós estamos na presença de Deus. Nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus poderoso que contempla o que se move aqui na terra. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Ele é o Senhor de Zacarias, é o Senhor nosso presente. Ele é o Deus que contempla o seu coração nessa tarde. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita neste momento. E nós estamos no templo do Senhor. Estamos na casa de Deus. E tenho certeza que você veio com o propósito de oferecer o seu melhor para Ele. Zacarias, ele aguardou o momento, porque era uma dificuldade muito grande para se chegar ao templo para oferecer o sacrifício. Aproximadamente 20.000 sacerdotes. Era muito difícil para o sacerdote repetir ou ele estar presente nesse momento tão sublime para oferecer o sacrifício a Deus. Mas como uma palavra do Senhor, coube a presença de Deus
ele foi sorteado entre esses 20 mil para estar no templo oferecendo o sacrifício ao Senhor. Lições que aprendemos com a experiência de Zacarias. Lemos que eram justos diante de Deus. Zacarias e sua esposa Isabel eram conhecidos por sua santidade. Eram bem adequados para fazer o trabalho especial para Deus. A palavra nos diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles tinham cuidado em obedecer a Deus. Eles tinham cuidado em fazer a vontade de Deus. E o povo olhava para eles. Esses são os que fazem a vontade de Deus. Sabe, querido, pensando nessa palavra aqui, quando estava meditando, o que a pessoa, o mundo pensa de nós nos dias atuais? O que a pessoa do mundo pensa de você no seu local de trabalho? Eu fiquei pensando, irmão, para mim falta muito. Eu preciso melhorar cada dia. Precisamos melhorar cada dia. Quando fala aqui, irmão, olha, eles eram irrepreensivelmente. Eles não davam lugar para repreensão. Ou seja, perfeito, completo, correto. Mas no agravante, irmãos, apesar de tudo isso, não quer dizer que eram santos. Não eram santos. Hoje ouvimos dizer muito, até eu ouvi esses dias, o santo Zacarias, a santa Isabel, com todo respeito a cada um que crê dessa maneira. Na verdade, queridos, eram pessoas normais e também pecadoras, porém foram escolhidas por Deus para fazer parte de uma grande obra espiritual para o reino de Deus. Era diferente. Foi escolhido por Deus. Que privilégio muito grande eles tiveram. Eles tinham problemas, dificuldades tamanha. Vemos aqui duas. Não tinham filhos. E isso na cultura judaica significava não ter a bênção de Deus. Outro problema, Isabel era estéril. Eram idosos, avançados em idades, não podiam ter filhos. É como eu disse, somente um milagre. Mas com tudo isso, queridos, mesmo assim, serviam a Deus fielmente, não deixavam de orar em sua casa e orar no templo. Eles estavam em comunhão com o Senhor. Eles estavam na direção de Deus. Com toda a dificuldade que existia entre eles, eles permaneciam firmes aos pés do Senhor. Tanto que nós vimos que ele foi levar o censo ao altar de Deus. Com certeza Isabel estavam com o povo lá de fora orando, clamando a Deus. Deus contempla, irmãos, a nossa fidelidade com Ele. Deus contempla a nossa vida, o dia a dia, como nos apresentamos a este mundo no qual vivemos. Qualquer dia desse que você pode ser surpreendido para levar a palavra, para falar com alguém,
Deus tocando no seu coração. Eu ouvi um testemunho bem recente de uma criança, de seus 7, 8 anos. Eu me lembrava do meu filho, caçula. Esse menino na escola, e de repente um coleguinha dele se aproxima dele e diz: João Carlos, eu estou muito triste. Eu estou muito triste porque os meus pais, eles fumam, bebem, brigam. Eu estou muito triste por isso. Você pode me ajudar? Ele pensou: o que eu vou falar agora? Será que eu sou a pessoa certa para falar para ele? Ele pensou: vou falar com o meu pastor para orar por ele. Aí, esse menino sentiu o toque do anjo do Senhor, em palavras. Pergunta para ele se ele quer aceitar Jesus. Olha só, irmão, uma criança de 8 anos. Escuta, você quer aceitar Jesus? Como assim? Como que é esse negócio? Aceitar Jesus é você ter uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, e esse Jesus vai mudar a sua vida. Então eu quero. Então você fecha, eu vou orar por você agora. Isso foi uma coisa automática, irmãos. Eu até chorei no momento. E ele orou para aquele menino. E eles se despediram, foram embora. E esse menino que orou ficou pensativo: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, que a tua palavra não volte vazia, mas que o teu poder seja presente na vida, no lar daquela família. Uma criança de 8 anos. E naquele momento, querido, passou-se os dias. Aí se encontraram novamente. E aquele menino veio feliz falar com ele. Olha, eu falei com meu pai. Eu falei com a minha mãe. Mamãe, papai, eu aceitei Jesus. Por que vocês não aceitam Jesus também? Ele pode mudar a vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a nossa vida. E nós temos uma família feliz. O pai se tremeu todo. Atemorizou. A criança de 8 anos, falando para ele dessa maneira. Aquele homem ficou em pranto, a mulher em pranto, temerosos, e disse para o filho: nós iremos aceitar Jesus também. Aquele moleque contou com tanta alegria para o amiguinho dele: meu pai e a minha mãe aceitaram Jesus. O que nós entendemos, queridos? Deus pode nos usar a qualquer momento. Deus pode usar a cada um de nós a qualquer instante. Mas nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. Precisamos ser pessoas irrepreensíveis, tendo todo o cuidado em fazer a vontade de Deus. Porque nós já conhecemos a palavra do Senhor. Nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos Jesus Cristo. E nós entendemos bem que Ele é o Salvador. Queridos, Deus surpreende-nos a qualquer momento. A qualquer momento. Deus surpreendeu Zacarias. Um dia, quando servia a Deus no templo, em Jerusalém, Zacarias recebeu uma bênção inesperada.
foi escolhido como sacerdote, que entraria no lugar santíssimo para oferecer o incenso ao Deus pelo povo. Incenso. Incenso significa uma resina aromática que queimava na antiga dispensação, no altar. Hoje, o incenso é a minha, é a sua oração que sobe aos céus. Amém? Glória a Deus. Nós viemos aqui para orar ao Senhor e que as nossas orações subam aos céus e desça com poder sobre nós. De repente, irmãos, para a sua surpresa, Zacarias estava face a face com o anjo e ficou trêmulo, até se assustou, temendo que algum erro tivesse cometido. Até se assustou mesmo. Imagine a cena, irmãos. Era para entrar sozinho no local do sacrifício, para colocar o incenso no altar, e ele entra, e de repente ele olha, ele se assusta, ele treme. Ele estava sozinho, ele subiu sozinho, e de repente depara com um anjo. Imagina a cena, querido, você sozinho na sua casa, orando no seu quarto, ou na sua sala, tudo apagado, no escuro, você em silêncio total da madrugada, e você orando, e de repente você abre o olho e vê alguém em pé, olhando para você. O que você faria, queridos? O que você faria? Levaria um susto. Exatamente o que aconteceu com Zacarias. Se assustou. Você sabe, irmãos, que às vezes a gente está orando e minha casa, para ir até a sala, dá um corredor mais ou menos para ir para a sala. E é tudo apagado, escuro, então a sala a gente ora quietinho lá. Então dá uma sensação de arrepio que tem alguém perto da gente. Quem já passou por isso? Eu já passei, pastor. É interessante isso, né? Eu creio a presença de Deus. Eu creio que é a presença de Deus. Porque nós estamos clamando a Deus. Quem é que pode estar ao nosso lado? A não ser o anjo do Senhor. É uma experiência maravilhosa, queridos. Maravilhosa. Interessante, queridos. Zacarias tremeu, se assustou com a presença de Deus. Eu digo a nós, precisamos estar atentos, amados, porque Deus pode nos surpreender também a qualquer momento de nossas vidas. Precisamos estar preparados. Mas o anjo do Senhor é maravilhoso, misericordioso, que rapidamente disse-lhe o anjo: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Zacarias, não fique com medo, Zacarias. O anjo acalma Zacarias. A tua oração foi ouvida, se acalme. Mas aí vem o assustador, né? Diz-lhe mais, o anjo: Isabel, tua mulher, te dará um filho, e não um filho qualquer, mas um filho que prepararia o caminho do Messias, do Salvador. Aí foi mais violento aí o choque. Aí a hora que ele falou: Senhor, já somos velhos, a minha mulher é estéril.
Queridos, quando Deus se faz presente em nossas vidas, não podemos ter medo e não podemos duvidar da presença dEle. Ele duvidou. Mas como Deus é onisciente, Deus é amoroso, o anjo disse a ele: você vai ficar mudo porque não acreditou, porque você não creu. A sua incredulidade vai levar um castigo, mas você não vai poder anunciar o que está acontecendo aqui. Mas este milagre acontecerá na sua vida. Agora eu pergunto, irmãos, por que aconteceu isto com Zacarias? A maior razão disto, queridos, é que havia um relacionamento muito íntimo com ele através de oração. Através da oração. Ele estava muito próximo, muito ligado a Deus. E esta palavra nos diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus atende as orações feitas com sinceridade. A oração com sinceridade. Muitos já ouviram falar que para Deus receber nossas orações e atender, tem que ser orações sábias, orações com sabedorias. Sim, concordo, mas não com sabedoria humana, mas com sinceridade, com verdade. Nós não precisamos fazer um curso para fazer oração. Basta-nos apenas ajoelhar perante Deus e falar com Ele, porque a oração é um diálogo do homem com Deus. E quando precisamos falar com Deus, a sua palavra nos diz: vá para o teu aposento, feche a porta e fale com Ele. Quando isso acontece, querido, você sai de lá renovado, porque a presença de Deus é forte na sua vida. Nossa oração precisa ter fé. Fé. Teve uma criança que procurou o pastor estava enfermo. Uma criança inocente, né? Pastor, eu vou orar para o senhor. Tá bom, pastor? Só que eu não sei se Jesus vai curar. Uma criança, né? Mas nós sabemos que Jesus cura. O Deus que nós servimos é o Deus que cura. É o Deus que transforma a vida. Mas a nossa oração precisa ter fé. Hebreus 11, verso 6, nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Quando assim oramos, movemos os céus e a terra. Deus ouve as nossas orações. Deus contempla os nossos pedidos, as nossas necessidades. Mas é necessário que nós tenhamos esses requisitos na oração. A oração precisa ser séria, irmão, com sinceridade. Não pode ser de qualquer jeito. Porque quando nós falamos na oração, falamos com Deus. Toda humildade deve estar ali colocada aos pés do Senhor. Ele sabe o que nós pedimos, Ele sabe.
Mas precisamos fazer isso. Precisamos pedir a Deus. Achei legal uma ilustração. Eu já ouvi aqui na igreja também. Quando Moody, comentarista bíblico, famoso evangelista americano, ele ganhou aproximadamente 1 milhão de almas para Cristo. E viajou 4.000 milhas para ouvir Spurgeon, o grande pregador batista. E ele refletiu dessa forma: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito que nunca ter ouvido um tão grande cântico congregacional desta forma. Não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma, e nem mesmo foi o seu sermão que mais me impressionou. O que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. Olha só. É uma realidade, irmãos. A nossa oração, ela traz os céus. Quando fala os céus, é Deus próximo de nós. Deus próximo dos seus filhos. E Deus, queridos, Ele usou forma de anjos. E foi o anjo Gabriel. E a Bíblia só relata 2 nomes de anjos. Todo nome de anjo, Gabriel e... São 2 nomes de anjos. Gabriel e anjo Miguel. Mas pode acontecer conosco de aparecer alguém à nossa frente, representando o anjo de Deus. Muitos no passado receberam um anjo em suas casas e não sabiam. Às vezes nós também podemos receber anjos e não estamos sabendo em nossa casa. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Meu irmão, meu jovem, como está o seu relacionamento com Deus? Qual é a sua experiência com Deus, mediante a sua oração? Mediante o nosso relacionamento com Deus, obtemos respostas e causas impossíveis. Glória a Deus por isso, amados. Escutem, Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E o seu nome será João, precursor do Messias, preparando o caminho. Deus realiza em nossas vidas coisas maiores e melhores do que nós pedimos ou pensamos. Eles precisavam de um filho, mas Deus mandou mais do que um filho, não foi um filho qualquer. O que nos ensina um exemplo desse sacerdote chamado Zacarias, que o nosso Deus é o Deus de milagres, de causas impossíveis. Posso ouvir um amém, queridos? Causas impossíveis. E te digo com toda certeza, Deus continua ainda hoje a realizar milagres em nossos dias. Muitos teólogos não acreditam mais em milagres. Ela diz que foi tempo, foi para o passado. Nós, como os adventistas da promessa, acreditamos nas promessas de Deus e acreditamos nos milagres.
Se não fossem os milagres do Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Você está aqui porque é um milagre de Deus. Ele faz o melhor, do qual estamos esperando. Portanto, queridos, não pare de servir a Deus, clamar, de orar. O tempo de Deus, Ele virá te surpreender com a sua resposta. Não duvide da palavra de Deus. Tenha paciência, vale a pena esperar. Há quanto tempo você está pedindo? Há quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo você espera uma causa? Há quanto tempo você clama a Deus pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu trabalho? Há quanto tempo você clama? Queridos, Deus não esquece das suas orações. Deus não esquece de você, de nenhum. Ele é Deus. Ele é o Deus que se curva para ver o que se move na terra. Ele contempla cada um de nós. É uma coisa interessante. O tempo de Deus tem seus mistérios, mas não cabe a nós entender, mas sim confiar e esperar. Esperar. Escute essa. Para a sua oração ser ouvida, é preciso existir, sabe o quê? Oração. É verdade. Oração. Deus tem atitude que nós não entendemos, mas são dele e não podemos contestar. Nós precisamos orar, precisamos falar. Deus está pronto para nos ouvir. Os seus ouvidos não estão tapados para não nos ouvir. Ele quer ouvir a tua oração, a nossa oração. Como é que a sua oração vai ser ouvida se nem foi feita ainda? Precisamos fazer. Às vezes, temos que fazer como Daniel. Ele ficou 21 dias orando, insistindo, confessando o seu pecado, ou melhor, o pecado do povo, e quando menos esperou, o anjo veio e disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Vale a pena, queridos, manter nossa confiança e a nossa experiência com Deus, seguindo o exemplo do sacerdote Zacarias. Te digo, aproveite-se desta mesma verdade e agora creia, e você também vai ouvir essas palavras na sua vida, essas palavras abençoadas do anjo do Senhor. Eu passei uma ocasião por uma experiência tão maravilhosa, queridos, uma presença do Senhor. Eu não vi nada, mas eu ouvi. Passamos por várias experiências na nossa vida cristã. Deus continua o mesmo. Eu ouvi Deus soprar em meus ouvidos: não faça assim, não faça isto, prossiga. Quantas vezes Deus tem falado com você para prosseguir e não parar? Esse Deus permanece presente em nossas vidas. Esse Deus continua falando. O nosso Deus é Deus de milagres, de causas impossíveis.
E Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, assim como mudou a história de Zacarias e a sua esposa, Isabel. E Ele mudará a sua história, mudará a história da sua igreja na face da terra. Creia somente, queridos, mas permaneça na direção de Deus. Eu concluo dizendo, queridos, assim como o Senhor se manifestou de forma graciosa perante o seu servo Zacarias, o Senhor também tem feito o mesmo com cada um de nós hoje. Talvez nós estejamos nos questionando por que demora das respostas das nossas orações, mas saibas que todas elas têm chegado aos seus ouvidos. No entanto, o tempo de Deus para respondê-las é diferente do nosso tempo. E pode ser que Ele não responderá de forma positiva ao que temos pedido a Ele. Mas independentemente de termos as nossas orações respondidas ou não, de forma alguma devemos nos afastar dEle. Devemos olhar para a vida de Zacarias e Isabel e tomar como exemplo de fidelidade ao Senhor, ainda que as nossas orações não sejam atendidas. Eu contemplo aqui irmãos que passaram por experiências de tempos de orações, mas o tempo do Senhor Ele respondeu a oração. Eu posso ouvir um amém? É verdade, queridos. Tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus. Ele sabe quanto tempo você está pedindo. Talvez por uma enfermidade que te atormenta há muito tempo. Talvez um problema familiar. Talvez um vício que te perturba. Talvez algo que impede a tua comunhão com o Senhor. Talvez um pecado que talvez nós não achamos que é pecado. Mas Deus tem prazer na sua oração. Peça para Ele. Por que eu digo isso, irmãos? Deus é Deus. Ainda que Ele se cale, continua sendo. Ainda que Ele diz não, continua sendo Deus. Ele é o nosso Deus. Amém? Eu desejo orar por você que passa por dificuldades, que espera a oração ser respondida. Você que precisa de algo para a sua família, oração para o seu filho, ou para o seu cônjuge, ou por uma bênção a receber. Mas eu não quero orar sozinho. Zacarias foi no templo sozinho para clamar a favor do povo. Mas nós estamos aqui no templo todos juntos. Cada um tem a sua dificuldade. E quem sabe é o seu dia hoje. Quem sabe é o nosso dia hoje, queridos. Quem sabe é o seu dia hoje. De ter essa experiência com Deus e ser surpreendido com a palavra do Senhor na tua vida. A tua oração é ouvida hoje. A tua oração está sendo aceita hoje. Se você, queridos, sente essa necessidade, eu creio que o anjo do Senhor está aqui neste local. Eu creio que Ele está aqui. Ele está aqui conosco. Você não vai pedir para mim. Eu também preciso. Mas vamos pedir para Ele, que é o dono da bênção para a nossa vida. O Deus que operou graciosamente na vida de Zacarias, tenho certeza, operará na sua vida também. Amém? Se você tiver coragem de levantar sua mão e orar, e pedir comigo, vamos fazer essa força de oração, irmãos, para que possa acontecer em nosso meio um milagre.
Sabe o que acontece, amados? As orações nos animam cada dia mais a estar próximo de Deus. Os milagres também ajudam. E nós não estamos aqui por causa de milagre. Estamos aqui para servir a Deus. E Deus, na sua maravilhosa graça, Ele concede um milagre a cada um de nós. Porque nós servimos a Ele com alegria e com prazer. Amém? Fique à vontade. É hora de joelho, em pé, mão levantada. Fale com Deus, aproveite esse momento. Apresente a Ele agora a sua queixa, a sua necessidade. Pode falar com Ele, irmão, sem ter vergonha, sem ter medo. Ele está aqui presente. E você possa ouvir, a tua oração foi ouvida. Amém? Oremos ao Senhor, queridos. Querido Deus, Pai que habita nos altos céus, aqui estamos, Senhor, mediante a tua igreja, Senhor, o teu povo, que clamam a ti, Pai, e tu conheces cada coração, Pai. Neste momento, Senhor, intercedemos por todos os teus filhos, por todos aqueles, ó Pai, que necessitam de uma bênção, de uma libertação, de uma cura, de um milagre, Senhor. Ou agora, Pai, uma causa impossível, que para nós é impossível, mas para ti, Senhor, tudo é possível. Faça a tua vontade nesse momento, Pai. Olha, contempla o clamor dos teus filhos nesse momento, Senhor. Com toda a humildade, Senhor, buscando a tua presença. E eu, no teu nome santo, Senhor, intercedo, as minhas mãos levantadas, Senhor, para abençoar a sua igreja, abençoar o seu povo, Senhor, os seus filhos que clamam a ti. Mas que não sejam as minhas mãos simplesmente, Pai, estendida, mas as tuas mãos poderosas sobre as minhas mãos, Senhor. Faça a tua vontade, faça o teu querer, Senhor, se manifestar em nosso meio neste momento. E que a tua vontade, Senhor, seja feita sobre cada um de nós. Eu creio, Senhor, na tua palavra, e tudo que nós pedimos com fé, nós receberemos, ó Pai. A tua palavra nos garante, Senhor, mas contudo, Senhor, como tu nos ensinaste na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a tua vontade será feita, Pai. Em nome de Jesus. Agradecemos a ti, Pai, por esse momento, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela minha vida, Senhor, pela vida da sua igreja, dos irmãos, Senhor, pela vida dos meus filhos, Senhor. Nesse momento, Pai, a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, agradecemos, ó Pai, e suplicamos, Senhor, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Deus te guarde, nos proteja e que nos conceda, Senhor, um final de semana em paz, na presença do Senhor e o anjo falando com cada um de nós. Amém, Senhor.